Olá, minha amiga, olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar a nossa terceira aula, pessoal, dando continuidade àquele assunto que cai em tudo quanto é prova, não é? Direitos do advogado, gente. Falei para vocês, né, que isso caiu em todas as provas e com certeza vai cair na sua. Tá legal? Bom, pessoal, a gente estudou o artigo 6º, a gente estudou o artigo 7º e a gente está agora no parágrafo 2º. É a partir daqui que a gente vai iniciar a nossa aula. E depois nós vamos estudar o artigo 7º-A, que foi incluído no finalzinho do ano de 2016 e já caiu no 22º exame de ordem. Tá legal? Então vem comigo, vamos lá. Bom, o parágrafo 2º nos diz o seguinte, gente. O advogado tem imunidade profissional. O que é imunidade profissional? É a imunidade ligada à profissão, à atividade, à função do advogado. Então, ela pode ser a imunidade civil, penal e disciplinar. Tá? Então, essa é a imunidade profissional do advogado, certo? Ele não vai ser processado nem em âmbito civil, nem em âmbito penal e nem em âmbito disciplinar. Quando, gente? Olha aqui, ó. Não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis, qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, tanto faz, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então preste atenção, minha gente. A imunidade penal, ela não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque o artigo 142, inciso 1º do Código Penal, já trazia imunidade para injúria e difamação, só injúria e difamação, hein? Isso eu estou falando do Código Penal. Para qualquer pessoa, por exemplo, que em juízo viesse a cometer uma dessas condutas. O artigo 142, inciso 1º, diz que não constitui crime a ofensa irrogada em juízo, tá? Por qualquer pessoa. Aí o que o nosso Estatuto da Advocacia e da OAB fez? Trouxe a imunidade, já está até anotado na outra, ó. Trouxe a imunidade profissional. Ou seja, para o advogado não é só a imunidade penal, mas a imunidade civil e disciplinar também. E o que a lei quis? O nosso Estatuto quis? Quis que, além da injúria e da difamação, que também alcançasse o desacato. E queria a lei ainda, quis a lei que fosse em juízo ou fora dele. Então, para o advogado, não somente se for em juízo, mas se for fora dele, como, por exemplo, num conselho de contribuintes, numa CPI, num cartório, numa delegacia de polícia. E, é claro, que o advogado só vai ter essa imunidade se for no exercício da profissão. O advogado não pode ficar ofendendo ninguém, xingando ninguém pela rua e dando carteirada, não vai adiantar nada. Tem que ser no exercício da profissão. Aí, a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs aquela ação direta de inconstitucionalidade, que a gente até já comentou, que é 1127-8, e o STF entendeu que o desacato é inconstitucional. Então, atualmente, pessoal, o advogado só tem imunidade à injúria e à difamação. Percebam vocês que a calúnia, o advogado não tem imunidade. Na verdade, a calúnia nunca nem esteve nesse rol. Inclusive, a gente vai aprender, daqui a pouquinho, em infrações e sanções disciplinares, que sempre que o advogado for acusar alguém de crime em nome do seu cliente, tem que ter um respaldo para isso, que é a procuração com poderes especiais. Ou seja, ele só pode fazer isso com autorização do seu cliente. Tá legal? E até para reforçar, pede até para o cliente assinar na própria petição. A gente vai explicar isso no momento oportuno. Eu só preciso, por hora, que você entenda que, atualmente, a imunidade do advogado é somente aos crimes de injúria e difamação. Tanto faz ser em juízo ou fora dele, mas tem que ser no exercício da profissão. E a lei diz o seguinte, pessoal,
Se o advogado cometer excessos, a OAB ainda poderá puni-lo. Ou seja, ele poderá ser punido disciplinarmente caso ele cometa excessos. Por quê, gente? Porque se por um lado ele tem esse direito, ou seja, essa prerrogativa, que é a imunidade, por outro lado, ele tem um dever de tratar bem as pessoas. E quando ele ultrapassa, né, o limite aqui, ó, do direito, ele passa a infringir um dever. Por isso é que a OAB pode puni-lo. E quem vai decidir se ele se excedeu ou não? A própria OAB em um processo disciplinar. Que a gente ainda vai estudar também. Beleza? Muito bem. E aí a gente vem para a grande novidade, pessoal. Aquilo que eu dizia a vocês que iria cair na prova e de fato caiu na última, para quem fez aquela última prova, né? O 22º exame de ordem. Então, olha lá, gente. Artigo 7º-A. São direitos da advogada. São direitos da advogada. Aí ele diz da advogada gestante, no inciso 1º, lactante, adotante, o que der à luz. Terceiro, gestante, lactante, adotante, o que der à luz. 4, adotante, ou que der à luz. Aí, pessoal, o que eles fizeram na última prova? Eles misturaram coisa que era só da gestante, botaram para lactante, ou seja, na verdade, ele fez uma mistureba nesses direitos entre gestante, gestante lactante, aquela que dê à luz, mas aí daria para resolver a questão pelo próprio bom senso. Tá legal? Por exemplo, eles podem botar, é direito da advogada gestante ter acesso à creche para o seu bebê? Como se nem nasceu? Se ela está gestante, pessoal, o neném está na barriga, vai botar o quê? A barriga vai ficar na creche e ela vai para a audiência? Então são coisas assim que pelo próprio bom senso a gente vai resolvendo, tá? Então olha lá. São os direitos da advogada gestante. A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. B. Reserva de vaga em garagens nos fóruns dos tribunais. Beleza? Então isso aqui é para advogada gestante. Entrar sem ser revistada, né, com detector de metal e raio-x, e ter direito a uma vaguinha lá para botar seu carro no fórum. Tá? 2. Direito da advogada lactante. O que é lactante? Que está amamentando. Né? Adotante, advogada que adotar, criança, ou que der à luz. Ou seja, acabou de dar à luz. Tá? Enfim. Acesso à creche, onde houver, ou ao local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Sim, gente, porque tem fórum que tem creche. Tá? Senão tem que ter pelo menos um local apropriado para trocar lá a fralda do neném, se for o caso. Beleza? 3. Direito da advogada gestante, né? Tá com o neném na barriga, lactante, adotante ou que der à luz. Preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação de sua condição, que foi o que caiu na última prova. E o que eu falei, gente? Gente, eu disse isso no nosso curso, tá? O que eles vão brincar é com isso aqui, ó. Se é mediante comprovação ou não. Eles sempre pedem isso. São detalhezinhos. Tá? 4. Adotante ou que der à luz. Então, adotante é o que acabou de dar à luz. Suspensão de prazos processuais, quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, olha só, gente, se tiver mais de outro advogado, mais um advogado ou mais uma advogada, não tem esse direito. Para ter esse direito, ela tem que ser a única patrona da causa, para ter suspensão dos prazos processuais. E mesmo assim, sendo a única patrona, ainda tem que ter aviso ao cliente, por escrito, tá? Que o processo vai ficar suspenso. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou período de amamentação. Claro, gente. O direito da advogada gestante é só enquanto ela estiver gestante. E da lactante é só enquanto ela estiver lactante. Ou seja, amamentando.
Tá? Isso chega a ser óbvio, né? Parágrafo 2º. Os direitos assegurados no inciso 2 e 3, o que é o 2 e 3? Vamos lembrar lá. 2, né, é acesso à creche, para advogado lactante, adotante ou que dê à luz. E terceiro, preferência de sustentação oral, né, de preferência na ordem da sustentação oral, ou seja, preferência para poder julgar antes seus recursos, fazer antes suas audiências, para gestante, lactante, adotante ou que dê à luz. Serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 da CLT, que é de 120 dias. Tá certo? Então, esses direitos de ter acesso à creche e também, de preferência, é por 120 dias. Tá bom? Ó, 2 e 3. E o direito, parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4º deste artigo, a advogada adotante ou que der à luz será concedida pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do novo CPC, que é de 30 dias. Tá? Qual que é o inciso 4º? Suspensão dos prazos processuais. Tá legal? 30 dias. Beleza? Muito bem. Então encerramos agora direitos do advogado com essa novidade, artigo 7º-A. Beleza? Fique atento, porque às vezes eles pedem 2 provas seguidas também o mesmo assunto. Tá bom? Bom, item 6 do nosso cronograma, venham comigo, atos privativos da advocacia. Então, olha lá, gente. O artigo 1º do Estatuto, ele tem 2 incisos. Deixa eu explicar isso para vocês aqui no quadro que fica melhor. Vem para cá. Bom, o artigo 1º do Estatuto diz: são atividades privativas de advocacia. Embora não esteja escrito aqui na lei, a gente entende que esses casos do inciso 1º, nós sabemos que são os atos judiciais. Tá? Ou seja, são aqueles atos praticados por advogado, mas em juízo. No inciso 2º, são atos que também podem somente ser praticados por advogados, mas são atos fora do juízo. São atos extrajudiciais. Atos extrajudiciais. Tá bom? Muito bem, gente. Então, o inciso 1º diz: são atividades privativas de advocacia. Primeiro, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, já puderam perceber que, mais uma vez, nos aparece aquela ação direta de inconstitucionalidade, agora se insurgindo contra essa palavra qualquer. Por quê, gente? O que acontece aqui? Bom, aqui está dizendo que só advogado pode postular em juízo. Quando, na verdade, nós sabemos que não é isso, não é? Nós sabemos que há casos em que a parte pode ir sozinha ao judiciário sem a necessidade de estar acompanhada por advogado. Aliás, quais são esses casos, hein, gente? Impetração de habeas corpus, juizado especial cível no valor de até 20 salários mínimos, e no juizado especial criminal, hein, gente? Pois é, cuidado com isso, porque olha só, de acordo com a Lei 9.099 de 95, somente nos juizados especiais cíveis no valor de até 20 salários mínimos. Só que quando o STF julgou esta ação direta de inconstitucionalidade, acabou entendendo que nos juizados especiais criminais apenas audiência preliminar. Ou seja, naquela audiência que não tem nem processo ainda, né? Porque olha só, vamos recordar como é que acontece lá nas infrações de menor potencial ofensivo, gente. É feito um termo circunstanciado de ocorrência, que é um mini inquérito, e isso é remetido ao juizado especial criminal. Né? Na verdade, o juiz nem sabe de nada ainda, vai para o Ministério Público, que pode pedir o arquivamento ou designar, né, uma audiência preliminar.
Nessa audiência preliminar, gente, pode ser feita uma conciliação entre as partes, pode ser feita uma composição civil, né? Ou pode ser oferecida pelo Ministério Público uma proposta de transação penal. Vejam que nessa audiência preliminar não precisa de advogado. Então, no juizado especial criminal é só nessa fase preliminar. Porque se não restar isso daqui, gente, o Ministério Público vai oferecer denúncia, e aí o juiz vai receber denúncia e vai começar uma ação penal. Aí tem que ter advogado. Tá legal? Então, quais ser, porque, voltando aqui ao comentário inciso primeiro, né? Em regra, só o advogado tem ius postulante. Só o advogado tem essa capacidade postulatória de estar em juízo representando alguém. Só que tem vezes que a parte pode ir sozinha e a parte tem o ius postulante, de se representar, sem advogado, tá? Então a parte mesmo pode ir sozinha. Já comentamos aqui, juizado especial civil no valor de até 20 salários mínimos. No GCRIM, só nesse caso a audiência preliminar. Impetração de habeas corpus. Justiça do trabalho. Não é isso? Nos dissídios individuais, artigo 791 da CLT diz: reclamante e reclamado podem estar sozinhos em juízo, sem necessidade de estarem acompanhados por advogado. Tá legal? Alguns autores falam no caso da revisão criminal, mas aí é só o pedido de revisão criminal, tá? Assim como a impetração de habeas corpus, gente, é só a impetração, tá? A sustentação oral não pode fazer, não. O recurso também não. Agora, a impetração pode ser em qualquer instância, tá? Porque olha só, quando um advogado impetra habeas corpus em primeira instância, ele pode se utilizar, caso perca, do recurso em sentido estrito, ou interpor um novo habeas corpus na instância superior. A parte que fizer isso sozinha sem advogado não pode recorrer no sentido estrito, não pode apresentar recurso em sentido estrito, mas pode impetrar um novo habeas corpus no tribunal. No TJ, no STJ, no TRF, no STF, tanto faz. Impetrar habeas corpus pode ser em qualquer instância. Beleza? Muito bem. Vem para cá, olha lá. Inciso 2º. Também são atividades privativas da advocacia as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Bom, qual a diferença, pessoal? A consultoria e a assessoria, elas são muito parecidas. A diferença é que a consultoria, ela é uma atividade do advogado esporádica, eventual para aquele cliente, ou às vezes até única. O cliente vai ao seu escritório e quer um parecer jurídico sobre aquela situação. Doutor, o que eu faço? Doutor, acabei de fazer isso. Acabei de matar alguém. O que eu faço? Né? Radicalizei logo, né? Enfim, então, doutor, olha só, estou querendo me separar. Doutor, estou querendo pedir as contas no meu emprego. Aí o advogado vai dar um parecer, uma consultoria. Ele, de repente, nem quer entrar com a ação. Né? Ele só quer saber quais seriam os direitos que ele teria se pedisse a demissão do seu emprego. Né? Então, o advogado pode prestar essa consultoria de forma verbal ou por escrito, né? Mediante um parecer jurídico. Bom, a assessoria, ela se difere por quê, gente? Olha aqui, ó. A assessoria, ela tem por característica ser mais dinâmica. Vejam vocês que as grandes empresas, elas precisam de advogados que prestem essa assessoria jurídica. Porque de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, vai ter alguém fazendo uma pergunta para o advogado. E o advogado vai conduzir naquela empresa pelos melhores caminhos. Essa é a assessoria. Ela é mais dinâmica. E depois a lei diz ainda, olha aqui, ó, em direção jurídica. Ou seja, gente, um departamento jurídico de uma empresa tem um chefe, que é o diretor jurídico. E esse diretor jurídico tem que ser advogado. Tá bom? Agora, uma vez perguntar em prova, vem cá comigo, ó. Se o cargo de gerência jurídica também era privativo de advogado. Muita gente diz que não, porque não está escrito aqui no artigo 1º, inciso 2º do Estatuto, mas está no artigo 7º do Regulamento Geral, gente. Olha só, tem empresas
que chamam aquele cargo de diretor jurídico, outros de gerente jurídico. Principalmente em banco, né, instituição financeira, eles gostam mais de usar gerente jurídico. Mas também tem diretor jurídico também, tá? Enfim, isso varia, tanto faz. Sendo diretor ou gerente jurídico, tem que ser advogado. É a atividade privativa da advocacia. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Agora, olha só, pessoal. Vou passar para vocês agora uma outra informação, que não está no artigo 1º, inciso 2º, nem no inciso 1º, nem no inciso 2º, mas também é privativo de advogado. Vem cá comigo. Bom, esse parágrafo 1º fala aquele negócio da habeas corpus, que a gente já comentou, tá, em qualquer instância ou tribunal. Aí vem o parágrafo 2º, que é que eu preciso falar com vocês aqui agora. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Então, o que é isso, gente? Quando uma empresa vai ser montada, é feito um contrato social, e esse contrato social vai ser levado a registro. Onde? Numa junta comercial, ou em algum cartório de RCPJ. Mas esse contrato só vai ser registrado se tiver o visto de um advogado. Por que isso, gente? Porque entende-se que quando o advogado dá um visto num contrato como esse, isso diminui o risco de dar problema na justiça. Porque quando o advogado avalia, analisa aquela situação, entende-se que ele mudou coisas que poderiam dar problema. Então isso diminui. No final, quem ganha é a sociedade. Vão ter menos processos, os juízes vão ficar menos atarefados. Não é? Então, por isso, faz essa análise prévia do advogado, dando o seu visto. E esse visto, pessoal, não é para reservar mercado para advogado, não, tá? Reserva de mercado, não. Esse visto simboliza que o advogado analisou, mudou coisas que poderiam dar problema, tá? Ou seja, aquele visto simboliza realmente que ele analisou. Tá legal? Muito bem. Só que aí, ó, olha só. Vamos reler aqui para explicar outra coisa. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, cuidado com isso, hein? Sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. Maravilha. Só que a gente tem que combinar esse artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto, com o artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 123 de 2006, que diz o seguinte, esse artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006, diz que não se aplica essa exigência de visto quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte. Não precisa. Por quê, gente? Porque normalmente são formulários já padronizados, uma coisa mais tranquila, então não se exige esse visto. Tá legal? Muito bem. E ainda devemos combinar com a informação que está no artigo 2º do Regulamento Geral, e isso já andou caindo 2 vezes em prova. Na verdade, pediram isso em 2 provas seguidas. Em 2 provas seguidas. Olha aqui. Deixa eu achar uma coisa aqui para vocês. Vou pegar a letra do artigo 2º e vou comentar aqui com vocês. Olha só, gente. O artigo 2º do Regulamento Geral diz o seguinte. Eu estou com ele aberto aqui, vou ler para vocês. Olha, vem comigo. Artigo 2º do Regulamento Geral. O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas, indispensável ao registro e arquivamento nos órgãos competentes, deve resultar da efetiva constatação pelo profissional que os examinar de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. Maravilha, isso já tinha comentado. Agora, artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral. Estão impedidos, ou seja, estão impossibilitados,
de exercer o ato de advocacia referido neste artigo, ou seja, estão impedidos de dar o visto, os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, da unidade federativa a que se vincule a junta comercial ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Então, isso já caiu na prova de duas maneiras. O advogado presta serviço para uma junta comercial. Ele pode dar o visto em algum contrato que vai ser levado a registro lá? Não pode. Ou então já caiu assim. O advogado, ele é advogado de uma autarquia estadual. Ele é advogado de uma autarquia do estado do Rio de Janeiro. Procurador autárquico. Fez concurso para advogado de uma autarquia estadual. Do Rio de Janeiro, por exemplo. Será que o advogado vai poder assinar contratos que venham a ser levados a registro na Junta Comercial do Rio de Janeiro? Não, ele fica impedido. Tá legal? Isso já caiu em duas provas. E foram duas provas seguidas, pediram a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Parágrafo 3º, caiu na penúltima prova. É vedada, ou seja, é proibida a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Então, olha só, eu até posso ser advogado e contador, posso ser advogado e médico, posso ser advogado e corretor de imóveis, mas desde que sejam locais diferentes. Tá? Na prática, a gente vê muito isso de forma errada. Inclusive placas de escritório, com certeza vocês já devem ter visto. Advocacia e contabilidade, não pode. Eu até posso ser advogado e contador, mas eu tenho que ter um escritório de advocacia e um escritório de contabilidade. Aliás, olha só, isso aqui caiu na última prova, hein? Vamos supor, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma sociedade de advogados, tá? Eu até posso contratar um contador, ou então a sociedade de advogados, a pessoa jurídica pode contratar contador, pode contratar secretária, mas desde que esse contador preste serviço para a gente. Ele não pode oferecer serviço ao público, porque no mesmo escritório que faz advocacia, não pode ter alguém ali que ofereça serviços diferentes ao público. Aí o que caiu na última prova, gente? Olha só. Uma sociedade de advogados, pessoa jurídica, pode praticar atos que não sejam privativos de advogado? Sim. Contratar uma empresa de obra, contratar uma empresa para botar carpete no escritório, pode comprar ar-condicionado, pode comprar um carro. A pessoa jurídica pode praticar esses atos. Claro, representada por seus advogados, né? Óbvio, né? Por seus sócios. Pode ter um sócio gerente que vai ficar responsável por isso, né? E os atos privativos de advocacia, esses só podem ser feitos por advogado. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Foi o que caiu na última prova.